Olá, mulher Shine, você que está aí nos assistindo, mulher chamada para brilhar à luz de Cristo. Que bom estar com você aqui mais uma semana no nosso programa Shine, é claro, e sempre trazendo temas de tanta importância para a nossa vida. Por isso, assista tudo do início ao fim, indica, encaminha aí para sua amiga, porque eu tenho certeza que esse tema, ele é fundamental para você e para mim também. E olha só, a pergunta de hoje é: essa geração, ela está adoecida? Ó, eu não sei você, mas para mim está. E para conversar sobre isso, o que tem nos adoecido nesta geração, eu estou aqui com a querida, maravilhosa Kênia Shaibe, mentora de vida. Kênia, que maravilha estar aqui, querida. Muito uma bom. Alegria, uma honra para mim. Ah, para mim também é um privilégio. A gente estava até lembrando, né, Kênia, que você já esteve aqui num programa que a gente gravava, que era o Chá das Quatro. Era um chá que a gente fazia com a Helena Tanuri. Foi verdade. Não sei se você aí já viu, também maravilhoso. E Kênia, é claro que estava lá e está aqui. E Kênia como mentora de vida, né, Kênia? Eu queria que a gente começasse, antes da gente entrar direto no tema, eu tenho certeza que o tema também tem alguma relação aí com a sua vida, né? Porque se você fala sobre isso, em algum momento isso te encontra. Sim. Mas fala um pouquinho sobre você, quem é a Kênia, para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Amém. Essa é a mais importante, né, na vida. É verdade. Ser filha amada do Pai, sou apaixonada por Ele. Amém. Eu sou casada com o Renato há 31 anos. Nós temos o Mateus, que faz 30 anos agora. Não parece, né, gente? Obrigada, querida. Tenho a Hanna, que tem 27 anos. Sou sogra da Bia. Mateus tem 2 anos de casado, lindos. Que bênção. Minha família uma bênção mesmo, o maior presente que o Senhor dá, né? A herança do Senhor. E ao longo do tempo, assim, desde muito nova, assim, eu tinha sede de Deus. Minha família não era uma família muito religiosa, mas eu buscava, assim, eu tinha visões com Deus, eu sabia as coisas que aconteciam, eu tinha visões de coisas que aconteciam, eu falava com minha mãe, vai acontecer tal coisa, acontecia, e eu buscava, eu lia a palavra, eu busquei de todas as formas, né? Totalmente. E aí, quando eu casei, na gravidez do Mateus, eu tive uma herpes zoster gravíssima que atravessou toda uma terminação nervosa. Meu Deus, na gestação? Na gestação, e isso, imagina, grávida você não pode tomar nada. E a dor da herpes zoster é, assim, lacinante. E aí, no 8º dia, um ciclo de 21 dias, minha mãe já estava frequentando uma reunião, ela falou assim, vamos lá que o pastor quer orar por você. Chegando lá, no caminho eu já fui assim, gente, eu sei que eu estou indo para o lugar que eu sempre desejei conhecer, vinha na minha mente assim, se você crer, vai acontecer. E na hora que eu cheguei lá, ele fez uma oração por mim, e ele olhou bem nos meus olhos, ele falou, se você crê que você pode ser curado? Eu falei, creio. Ele falou, Jesus te curou. Aleluia. E ali eu fiquei para aquela reunião, e eu comecei a coçar. Quando eu cheguei em casa, Isa, eu não tinha mais nada. Uau. Aquele 1 milhão de bolhas foram assim, Deus sumiram. Eu tive um milagre instantâneo. E daquele dia em diante, eu tinha certeza que eu tinha encontrado, que eu tanto buscava. E eu passei a servir Deus ali. Eu já matriculei na faculdade de teologia. Eu já fui fazer, já fiz hebraico, já fui buscando, assim, não parei. Porque assim, é o amor, assim, por Jesus, né? Então, essa história começou assim, mas ela vem se desenrolando, assim, buscando muito, cada vez mais, servindo, né? Fazia muitos festivais, que eu era bailarina. Você chegou aí no festival, né? No Minas Centro, que eu fazia todo um ano evangelístico. Então, assim, esse desejo de levar a palavra de Deus, de conectar pessoas, buscando esse desenvolvimento humano. Então, assim... Coisa linda. Que lindo que é mesmo, ver assim, o poder de Deus, né, na nossa vida, transbordar dele, né? Glória a Deus. E quando você se encontrou nesse lugar, assim, de mentora de vida? Eu tinha, buscando muito a Deus e tudo, eu fazia muitas coisas e eu achava que não precisava dormir. Dormia para os fracos, eu tinha uma fala, assim, sabe? Para quê? Aquela pessoa que acordava, fazia assim, dormia pouquíssimo, ia lá, desenhava figurino, fazia coisas. Superativa, tinha né? Um monte de coisas. Muita assim, energia. Muita energia. Só que eu, de repente, eu comecei a sentir, eu estava dirigindo, eu comecei a sentir paralisar meus braços, minha perna. Falei, está acontecendo alguma coisa.
liguei para meu marido, falei, me encontra no hospital. Cheguei lá, o médico falou, olha, você está num burnout, você está com estresse gravíssimo, você precisa conseguir dormir. E aí, nessa busca de conseguir dormir, porque ninguém me fazia dormir, fui até para fora do país, fiz uma mapeamento genético, fiz tudo, e nada, não conseguia dormir. E aí, eu cheguei numa pessoa que eu fiz uma programação mental, e ali eu passei a dormir naquela semana. Foi aí que eu mergulhei, comecei a buscar neurociência, busquei muito a psicologia positiva. Eu fiz um mergulho mais profundo nisso e comecei a unir, então, aquilo que eu já fazia muito aconselhamento pastoral de famílias, que família sempre foi um valor muito forte para mim. Eu comecei a levar para esses atendimentos também aquilo que eu estava conhecendo no desenvolvimento humano e vendo o quanto podia unir. Né? A educação física, que era o meu começo lá, como bailarina, de entender a nossa comunicação verbal, não verbal, e entender também como a emoção fazia parte, mais a espiritualidade. Então, esse elo, né, se formou ali, e eu comecei, então, a ajudar pessoas de uma forma muito mais completa, mais profunda. Olha, isso é tão importante, né, Kênia? Eu quero reforçar para você que está aí nos ouvindo, gente, porque às vezes nós, mulheres cristãs, a gente tende a achar que o que é espiritual é só aquilo que se trata, né, do orar, do jejuar, das disciplinas espirituais, né? Mas quando a gente, de fato, aprofunda na palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, ele sempre trabalhou no integral. Total. Né? Quando Deus, ele cria o homem, primeiro ele cria o ambiente. Ele cria tudo ali para que o homem, quando estivesse presente na terra, ele tivesse onde comer, né, aonde repousar a cabeça, tudo apreciar ali, o belo, apreciar o belo, né? Entretenimento, a gente às vezes demoniza, né, o entretenimento, o autocuidado. E a grande verdade, gente, é que se você não estiver bem, você não vai estar bem para fazer nada. Uma hora, como a Kênia falou, a conta chega, né? Você vê que o próprio profeta Elias, né, quando ele faz algo gigantesco, milagroso, assim, diante dos olhos humanos, né? Ali no tempo dele. E aí, diante do confronto de Jezabel, ele se amedronta e se esconde. E as primeiras coisas que Deus faz para curar Elias, daquele lugar que ele se encontrou, de pânico, né? Uma síndrome de pânico, vamos dizer assim, foi dando para ele pão, água e sono. Pão, água e sono. É o básico, né? O básico. Voltar para o básico. E como as emoções estão presentes nas narrativas, né? E como elas são importantes. Exato, faz parte da nossa humanidade. E por muitas vezes a igreja tinha uma dificuldade gigantesca de lidar com isso, né? Achava assim, não, você está em depressão, você precisa orar mais. Ou é pecado, ou é pecado. Né? Então, assim, trazer consciência para esse lugar, né? Entender que nós somos um todo, que tem uma guerra aí na nossa alma, que nós viemos de padrões comportamentais, às vezes disfuncionais, e que a gente precisa resgatar isso, né? Eu estava vivendo um padrão disfuncional. Então, por mais que eu estivesse ali acompanhando um monte de gente, pregando para muitas pessoas, mas eu vinha de padrões disfuncionais e tinha um porquê de não estar dormindo. Quando você vira essa chave, você se cura, você pode curar mais pessoas também. Com então, certeza. isso é muito importante. E você acha, Kênia, que de fato a nossa geração ela é uma geração adoecida? Olha que contraste, né? Numa era de tanta informação. E tecnologia. Tecnologia é uma era onde nós temos mais disfunções, onde nós estamos vivendo um colapso mental, de ansiedade, de depressão. Nunca se tomou tanto psicotrópico, nunca se buscou tanto se anestesiar. Então, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tensão, remédio para ficar fértil, remédio para ficar erétil. Tudo se busca alguma forma rápida, né? Esse imediatismo, essa forma rápida. Eu tenho que ficar bem rápido, porque eu não posso parar. Não tem tempo, né, das coisas. Então, isso está, de fato, adoecendo. A gente vê as organizações mundiais de saúde falando cada vez mais sobre isso. O quanto as pessoas estão adoecidas. E hoje a gente tem prova, a neurociência está provando que esse excesso de telas, né, o quanto isso impacta na nossa saúde, quantos
de prejuízo isso traz para a nossa saúde mental. Eu ia até te perguntar, você já até citou aqui, né, o excesso de telas. Isso. Fora o excesso de telas, quais você entende que são os vilões dessa geração? Então tá, é uma realidade, a nossa geração está adoecida. E quais são esses vilões para que a gente identifique e consiga, de alguma forma, mover de uma forma contrária, né? Ou minimizar isso aí? Eu entendo dois principais, nós temos vários, mas o que eu vejo nos atendimentos muito, comparação. Eu falo que comparação é o ladrão da alegria. Sim. Né? Você está comparando com o quê? Qual a régua que você usa para comparar? Então, hoje, os lares estão silenciados, porque não se tem muito tempo para o lar, mas as redes muito barulhentas. Então, o que você está dando ouvidos? Né? Então, você está se comparando com o recorte, com o palco do outro, com o que você está se comparando? A outra questão é a falta de presença. Não se vive o momento presente. Essa ansiedade de o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu vou comer daqui a pouco, o que eu vou fazer, ou eu estou preso num passado que foi muito maravilhoso, então eu não estou nem no passado, nem no futuro. No presente eu não estou. As pessoas, você percebe elas comendo com o telefone na mão, então elas não percebem o que elas estão fazendo, né? Você falou ali da cura de Elias. Então, assim, tem um momento presente, tem um lugar, um ambiente propício para isso. Hoje, o que acontece? Cada vez mais as pessoas estão desconectadas disso. E aí, um consumismo exagerado, nada satisfaz. Nada satisfaz. Esse excesso de dopamina barata, né? Então, é uma dopamina que entra rápido, que sai muito rápido. O que seria uma dopamina barata? Esse é prazer imediato. Eu preciso desse prazer rápido. Então, não se vê mais um vídeo longo. Você rola a tela, mas você está vendo nada. Você está só rolando. No final, o que você saiu dali com o quê? E a gente hoje na neurociência, nas pesquisas, mostra que as pessoas saem para baixo, frustradas deste lugar. E como é que isso deturpou as nossas relações, né? Porque esse prazer rápido, essa superficialidade, muito, mas ao mesmo tempo tão pouco, fez com que a gente levasse isso para as nossas relações, né? Então, assim, eu não tenho mais tempo para te conhecer. Eu conheço você superficialmente, é como se isso fosse o suficiente, né? E é claro que se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente vai começar a ver as falhas, porque é normal, é gente, né? E aí, quando eu já vejo uma falha, não, então eu já não quero. E se descarta não muito estou rápido, disposta, né? porque eu tenho outras opções, né? Então, se descarta muito rápido. As relações são efêmeras, muito superficiais, como você falou, e não tem mais aquela coisa do sacrificial, né? Da escuta ativa, de olhar nos olhos um do outro, de entender o outro como todo, como ser humano, com todas as suas limitações, belezas, enfim. Tudo é muito rápido. Esse imediatismo é muito perigoso. Então, preste atenção aqui, olha, a gente falou de alguns vilões aí que você precisa identificar na sua vida e mudar, porque essa conversa nossa não é uma conversa só para refletir sobre algo e não para fazer uma diferença na sua vida ou na minha, né? Ou seja, é necessário diminuir ou controlar o tempo de tela. Isso é uma realidade. É realidade. Né? Quando eu peço para as pessoas, olha quanto tempo você ficou numa rede social, que elas vão ver, elas se assustam. Sim, porque tem essa ferramenta no celular. Para você saber quanto tempo você fica. É muito importante se investigar, né? Então, assim, a pessoa fala, passei 9 horas dentro de uma rede social. Como assim? 9 horas do seu dia? A comparação. É assustador, Você falou da comparação, né? Exato. Ou seja, gaste mais tempo se conhecendo do que conhecendo o outro. Esse tempo que você fica rolando o dedo na tela, vendo a vida dos outros, você está investindo mais tempo nos outros e não em você. Então, vai ler um livro, né? Vai fazer um curso, vai sentar numa mesa, vai pensar na sua história, né? Assim, vai admirar a beleza, né? Da criação, tanta coisa que a gente tem para fazer. Você, eu vi um vídeo seu, eu até falei com você que foi o que me chamou a atenção para a gente estar conversando sobre isso. Eu anotei aqui, o que seria a anedonia? É assim anedonia, que fala? O que seria a anedonia? Essa incapacidade de sentir prazer nas coisas simples. A pessoa, às vezes, ela perde, ela desconecta tanto da realidade, ela está tanto nesse mundo paralelo, que ela olha para a vida dela, ela não vê mais prazer naquilo, ela acha tudo pequeno, ela se comparou tanto que ela começa
a não ver prazer nisso, ou não ver valor em nada do que ela tem. Mas isso aqui não é igual aquilo, né? Isso aqui não é tão importante quanto aquilo. Eu não estou esquiando em tal lugar, eu não estou em tal praia. E é o que você falou, como que isso é um ladrão da sua vida. Porque se você não valoriza o minuto que você tem hoje, você não está construindo, né? Sim. Então você não tem prazer no pouco e também não vai ter prazer no muito, porque o muito, que ele é um acontecimento na nossa vida, porque o que a gente tem são os pequenos e ordinários dias, minutos, né? Conversas, sensações, são eles que vão construindo os grandes acontecimentos. E a nossa vida é feita do ordinário, não do extraordinário. Então, se eu fico comparando o meu ordinário com o extraordinário do outro, eu não consigo achar graça aqui nisso mais. E isso está sendo um grande sintoma dessa geração. Essa falta. Então, eu tenho que buscar mais prazer. Esse prazer é mais rápido. Então, o excesso de pornografia, o excesso de tela, o excesso de comida. Que é o que você falou do prazer barato, né? É a dopamina barata. Aquilo que vem rápido, mas ela tem um pico no nosso cérebro muito rápido e eu vou precisar de mais, eu vou precisar de mais. E aí, às vezes, a gente acha que, assim, viciado é o outro, né? O outro é viciado, meu Deus, coitada da fulana, tem um filho viciado, né? E às vezes a gente está viciada num monte de coisa que a gente não tem noção. Exatamente. Né? Você às vezes está viciado num doce, você não consegue viver sem aquele doce. Você está viciado no seu celular, querida, desculpa te falar, mas às vezes pode ser uma realidade, né? Viciado em quê? O que se você não tiver, olha, você não vive. A única coisa, querida, que a gente tem que estar viciada é Jesus. Isso já foi até uma discussão antiga por causa do Luci, por causa da palavra viciada, né? Mas o que a gente está querendo dizer é que só não dá para viver sem é Jesus. Todo o resto, a gente precisa entender e ter um controle disso, né? Porque nenhuma dessas coisas, elas podem ser o centro da nossa vida. O que é que te domina, né? Essa é a pergunta. O que é que me domina? O que é que eu não consigo estar no comando daquilo? Então, tudo aquilo que toma conta da minha vida, que toma o meu tempo, que me rouba, né? Então, as pessoas falam muito sobre liberdade. Rouba o presente, o teu presente. Exatamente. Então, liberdade é não ser escravo dos seus desejos, daquilo que está te pulsando o tempo todo. Se eu estou o tempo todo naquilo, aquilo está comandando a minha vida. Sim. Kênia, biblicamente, tem algum texto que, assim, que te norteia nesse assunto? São vários, né? Que eu falei, as narrativas, todas elas nos ensinam sobre essas emoções. Então, você citou Elias, a gente fala de Davi, a gente fala de Jeremias, quanto a gente vê essas emoções presentes, mas qual que é a grande virada de chave? É quando eles se voltam para Deus, é quando eles se voltam para a perspectiva da esperança, da fé, daquilo que nos alimenta, né? Então, primeiro a gente chora com os que choram, sim. A gente olha para isso, a gente acolhe, mas vamos olhar para Jesus, ele fala, eu estarei com vocês todos os dias, cuida do seu coração, deles procedem as fontes da vida, o que você tem alimentado? O que você deixa entrar pelos seus olhos, pelos seus ouvidos? Isso tudo que você está vendo, que está gerando nos seus pensamentos, se transforma em emoção. Toda emoção se transforma na sua comunicação. A sua comunicação transforma os seus resultados. Então, se você não vigia os seus pensamentos, e vamos lembrar, Paulo fala, olha, cuidado, o que está nos seus pensamentos? Tem que ser aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que edifica, aquilo que é de boa fama. Será que o que você está vendo está gerando esse tipo de pensamento em você? Será que na hora que você está diante de uma tela, que você está buscando se recompensar de alguma forma por algum vazio existencial, está preenchendo a sua vida de bons pensamentos? Então, a gente precisa investigar. Se não está, a gente precisa mudar essa história. E aí, Kênia, entendendo que o maior público desse programa é feminino, quais são as maiores consequências que você tem percebido na vida da mulher? Porque a gente está falando de um âmbito muito geral e isso também toca a mulher. Mas na mulher, de forma específica, o que esse adoecimento tem causado nas nossas mulheres? Olha, isso é tão sério que me fez, assim, eu criei uma comunidade de mulheres, chama Floresça, justamente para ajudar mulheres nessa situação. Porque eu vi isso no consultório todos os dias. Eu falava, gente, é uma geração realmente que está se perdendo, né? Ela está se perdendo do seu chamado, daquilo que nós somos chamadas para fazer. Então, como que a mulher está tendo baixa de autoestima, ela está
dispensando rapidamente os relacionamentos, ela não consegue, de fato, estar com os filhos, ela não vê prazer nisso, porque ela está comparando com a CEOs do mundo. Então, todo mundo está lá fora produzindo. Não vê um prazer em sentar e não brincar. Consegue em ver fazer esse um bolo. Prazer, não vê. Né? Nesse ordinário que a gente está falando, que é o nosso primeiro chamado, né? Essa nossa responsabilidade como mulheres, assim, você tem um filho, é sua responsabilidade, é dele que você tem que se ocupar primeiro, né? Assim, depois do seu marido. Então, essas mulheres precisam se voltar para isso, né? Voltar para a sua essência, resgatar quem elas são, resgatar a identidade delas em Deus, porque é uma falta de identidade, uma falta de essência. E eu acredito que até, mulheres, muitas coisas que você tem sofrido no seu corpo, como a gente está falando aqui, é uma consequência disso. Muitas mulheres que não conseguem engravidar. É porque a emoção se aloja na carne. Então, se essa emoção é disfuncional, ela vai achar um lugar no seu corpo para se manifestar. Então, ela vem mesmo como essa falta do prazer mesmo de ter alguém. Então, você vai bloquear até a continuação da sua vida, porque se na sua mente você já não tem um prazer aqui, você não vai dar continuidade para isso. Porque o nosso pensamento ele tem o poder de criar a nossa realidade. Né? A palavra de Deus fala sobre isso. E como mudar esse cenário, Kênia? Quais são as sugestões, as dicas que você tem dado para essas mulheres? Primeiro, se reconhecer, né? Reconhecer até o ponto que você está. Então, eu falo assim, faça um diário de como estão as suas emoções, até para falar assim, hoje eu não tenho vontade de fazer nada, hoje eu não senti nada. Até isso é importante, porque quando você está diante de um concreto, de se enxergar, você consegue falar, opa, peraí, essa aqui é minha realidade. Então, começar a olhar para ela, de fato, enxergar o seu posicionamento. Eu falo com a palavra-chave, assim, você está na sua cadeira, você está na cadeira de mulher, ou você está ocupando um lugar que não é o seu. Né? Então, resgatar, voltar para Deus. Então, o que eu faço muito na comunidade é, vamos enxergar a luz da palavra de Deus, quem nós somos, quem Deus nos chamou para ser. Quando você resgata essa identidade em Deus, você cria inúmeras possibilidades. Você enxerga o seu valor, porque olhar para você e resgatar a sua autoestima, ver o valor que você tem, entender os dons, os talentos que Deus te deu, que você deve devolvê-los para o mundo, isso tudo ajuda. Então, essa prática de fazer, de escrever, de se enxergar, olha para quem você é feita em imagem e semelhança de Deus, né? Para que você desse frutos e frutos maravilhosos. Então, quando a gente faz isso, você começa ali a olhar, as mulheres começam a se enxergar de forma diferente, a história muda. E é maravilhoso ver histórias mudarem, né? Glória a Deus. Ô, gente, vocês sabem, né? Aqui, quando o assunto começa a esquentar, é porque tá acabando, né? Mas é para você ficar ligado para continuar assistindo o nosso programa. E a gente entrou aqui agora naquele momento de dinâmica surpresa. E eu fiquei pensando aqui, o que eu poderia, né, trazer para você criar uma... Você é criativa, então eu sei que você vai tirar de letra. Eu pensei aqui nas roupas que a gente está vestindo. Roupa. Tem como associar, Kênia, roupa com esse tema de uma geração adoecida? Tem. Como? O que você está fazendo? Como você está se vestindo? Você está vestindo para agradar o outro ou para agradar a Deus? Você tem se cuidado? Você cuida das suas roupas? Você olha para você e se reconhece nelas? Ou você está com uma identidade tão distorcida que você não se reconhece quando você se veste? Então, quando a gente olha para as nossas roupas, a gente consegue perceber, eu tenho... Isso aqui me representa, há uma autenticidade. Estou comunicando quem eu sou. Isso é fundamental, a nossa autenticidade, a nossa identidade em Deus. É maravilhoso. Mesmo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Kênia? A gente vai para o nosso quiz. E aí você fica livre para falar um pouquinho mais de você, tá? Ó, um livro. Tirando a Bíblia, que assim, né? É o que eu falo sempre, é o de cabeceira, sempre é o nosso manual. Mas sobre o tema, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, muito bom. Ajuda bastante, né? Eu amo literatura, mas... Esse livro é um bom livro para começar. Para começar. Viu, mulheres? Uma prioridade. Família sempre. Sempre. Também. Uma qualidade. Determinada. Um desafio. Impaciência. Uma cor. Roxo.
Uma comida. Camarão. Delícia. Amo. Um lugar. Meu lar. Uma pessoa. Tirando Jesus, Aham. meu marido. Sim. Um versículo. Para o tema, os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, Isaías 40:31. Amém. Nesse processo a gente tem que ter paciência, né, Kênia? Tem. E eu acho que é o que, de fato, essa sociedade não tem. A gente está sem paciência, a gente está sem paciência para se entender, se conhecer, para alcançar processo na vida da gente. A gente já quer a promoção rápida, a gente quer que Deus fale com a gente no nosso tempo, a gente quer ver as transformações muito rápido, a gente quer emagrecer rápido, a gente quer comer rápido, a gente quer tudo muito rápido. E Deus está falando para a gente, paciência. O próprio Deus, gente, criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Verdade. Ele podia ter criado tudo num piscar de olhos, mas ele estava querendo ensinar algo para nós. Ele criou uma coisa específica em cada dia. E aí a gente acha que a gente tem que fazer tudo em 1 minuto, né? E se deleitar nelas, né? E Como se ele deleitar. via, cada coisa que ele criava, ele se deleitava E ele nelas. falava, é bom, É bom, né? Isso é bom. lindo. Será que a gente tem se deleitado nas coisas? Fica né? essa pergunta aí para você. Eu queria encerrar esse programa convidando a Kênia mesmo para deixar uma palavra final aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Então, aproveitando esse gancho do se deleitar, será que sua vida, de fato, tem sido uma vida que vale a pena ser vivida? Ou você tem sobrevivido sendo levado pelo curso desse mundo? Jesus nos chama a viver e viver com abundância, abundância em cada momento da nossa vida, entendendo o valor dela. Ela é preciosa. Você é precioso para Deus, você vale a pena para Deus. Então eu te convido a parar e se deleitar primeiro nele e reconhecer quem você é, uma obra-prima do Criador. Então é assim que nós vamos terminar o nosso programa, convidando você, mulher, a refletir. Para agora, onde você está, perceba como estão os seus dias, as suas atitudes, os seus relacionamentos. E se você entender que, de fato, tem alguma coisa fora do controle adoecido, que você possa parar e deixar o Senhor te ajudar a reconstruir uma história saudável para a honra e glória do Senhor e para o seu desfrute também. Deus abençoe sua vida.